graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para o nosso estudo da nossa EBD. Peguem aí a revistinha de vocês. Mais que poesia, fascículo 4. Estamos estudando a lição 5 e eu dividi em várias partes essa lição por conta de vários assuntos que essa lição trata aí de Provérbios, capítulo 10 ao capítulo 24. Então já estudamos aí vários assuntos sobre o autocontrole, a fineza, orgulho, soberba, egoísmo, inveja, o próximo, honestidade, sobre a língua, a mulher virtuosa, o justo e o perverso, e sobre Deus, sobre o temor a Deus, sobre a fé no Senhor. E hoje vamos prosseguir lendo mais 5 assuntos, que são liderança, caminhos, os planos, acerca do coração, acerca do dinheiro, acerca do contraste entre o sábio e o insensato. Então vamos hoje estudar sobre esses assuntos, lendo vários provérbios acerca desses assuntos. Então abram aí suas Bíblias, aí no livro de Provérbios, capítulo 10. Hoje eu trouxe um amigo aqui que vai nos ajudar, vai nos auxiliar aqui no nosso estudo, que é o comentário bíblico de William MacDonald. Então ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar no entendimento de alguns provérbios, aqueles provérbios difíceis, da gente ter assim, um entendimento, um provérbio enigmático, Então deixem as suas Bíblias abertas em Provérbios, capítulo 10. Abra em Provérbios 10 e a sua tabela aí, na revista, na página 21. Não vamos ler todos, todos os provérbios por conta do tempo, para a gente não ultrapassar o nosso tempo, E eu escolhi aqui vários provérbios para que a gente possa aqui acompanhar. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele abençoe nosso tempo de estudo. Vamos continuar orando, pelas pessoas adoentadas por conta da Covid, muitas pessoas doentes. Vamos orar pela Fernanda, Fernanda está aí com um problema de saúde, problema no joelho, e ontem teve infecção intestinal. Orar aqui pela Márcia, que está aqui presente, mas está adoentada, um problema no olho, uma infecção aí no olho. Não é conjuntivite, mas foi um corpo estranho aí que entrou no olho dela, ela foi coçar, acabou irritando. O que foi, cara? Você está rindo? É porque você falou corpo estranho, aí foi Não, mas não é identificado.
E vamos orar pelo o Orleans, né? Sofreu um acidente na sexta-feira de moto e feriu as mãos. E, graças a Deus foi só mesmo as mãos, né? Não bateu cabeça, tudo. Então vamos orar pela melhor recuperação dele, né? Oremos. Santo Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Deus, por fazermos parte da tua igreja. Te agradeço por estarmos aqui nesta escola bíblica dominical, nos reunindo para te adorar, e como fizemos com os cânticos aqui entoados, e agora vamos te adorar estudando a tua palavra. Então peço a tua bênção, Pai, e peço também pelas pessoas que estão adoentadas por conta dessa Covid, tanto sofrimento, e peço, Deus, a tua misericórdia, como nós temos pedido todos os dias, clamando, suplicando, Senhor, por essas pessoas, pedindo que o Senhor amenize, diminua esses casos, esse contágio desse vírus, Senhor. Então peço, Deus, a Ti, pela Tua providência, Senhor. Também peço, Senhor, pela recuperação da Fernanda, que está adoentada, que ela fique boa, restaurada. Também peço pela Márcia, também esse problema no olho, e que o remédio já está fazendo efeito, e que ela fique também totalmente restaurada. E também, Senhor, oro pela recuperação do Orleans, que sofreu um acidente e feriu a suas mãos. E graças a Deus, a Ti, o Senhor o poupou de um acidente ainda mais grave, e que ele agora se recupere, fique totalmente sarado, para que ele volte a trabalhar. E peço, Deus, agora que o Senhor abençoe aqui o nosso estudo, o Senhor me dirija, Senhor, na ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá, vamos começar sobre liderança, né, e sobre o rei, né? Então, esse assunto. E o bom é que nesses provérbios que a gente aqui vai ler, que eu selecionei, a gente pode tirar, né, princípios para a liderança. O bom é que a gente pode aplicar isso para nossas vidas, né? Liderança. Às vezes temos a liderança na igreja, alguns têm liderança no trabalho, outros, né, têm a sua liderança, os homens casados têm a sua liderança no lar. Então esses provérbios nos ajudam, dá assim, uma boa orientação, uma instrução acerca, né, de liderança. Então vamos ler aí primeiramente Provérbios capítulo 11, versículo 14, e que diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, né? Há segurança. Então ele diz, né, não havendo sábios conselhos, o povo cai, né? O povo cai. Aplicando isso, né, para a liderança, como é importante o líder buscar conselhos para tomar decisões, né? Decisões sábias. Nós temos exemplo na Bíblia, Salomão. Salomão tinha seus conselheiros. Salomão, ele buscava conselhos dos anciãos, diferente do seu filho Roboão, que infelizmente, né, foi buscar um conselho dos sábios e dos jovens, mas não acatou os conselhos dos anciãos, homens mais maduros, mais experientes, né?
acatou foi o conselho dos jovens da idade dele. Aí foi o que aconteceu, tomou uma decisão, né, totalmente errada. Se tivesse acatado o conselho dos anciãos, tinha feito um bom reinado, mas infelizmente acatou o conselho dos jovens e aí teve muitos problemas no seu reinado, né? Foi um reinado desastroso. Podemos agora ler capítulo 14, vamos para 14, versículo 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe, né? Então temos esse provérbio, e vou aqui consultar aqui o comentário de William MacDonald. O que ele diz aqui? 14:28, né? 14:28, ele diz o seguinte, 14:28: o tamanho, nível de satisfação e a lealdade da população determinam a glória do rei. O príncipe desfrutará pouco prestígio se houver falta de povo a quem governar. Então é importante, né, um líder, um governo ter o seu povo, né, a favor dele, né? Quando tem um povo a favor dele, ele vai governar bem. Mas se ele não tiver um povo que não está do seu lado, que é contra, né, contra ele, aí fica difícil, né, ele governar, né, governar bem. Então Salomão dá essa palavra aqui, né, de sabedoria. Vamos ler o 15, 15, versículo 22, diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, né? Se firmam. Novamente Salomão falando dos conselhos, a importância de buscar conselhos, né, para se tomar decisões na nossa vida. Então o sábio busca conselhos, né? O sábio, né, quando tem uma decisão difícil a tomar, ele busca conselhos. É o contrário, né, do tolo, do insensato. Às vezes tem uma decisão difícil a tomar, ele não busca conselhos, né? Ele segue, né, seu próprio entendimento, né? Toma suas decisões erradas por não buscar conselhos. Mas o sábio, o prudente, ele sempre vai buscar conselhos. Por isso que os seus empreendimentos se firmam, seja como sendo um rei, um governador, um líder, certo? Que busca conselhos, os seus planos, seus empreendimentos se firmam, porque está buscando conselhos, né? Conselhos sábios a tomar. Vamos agora para o 16, capítulo 16, vamos ler o versículo 12, 16, 12. Diz o seguinte: a abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono, né? O trono. Então, a abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. O 15, né? O 15: no semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôndia. Vou para o 17, capítulo 17, versículo 7, e diz: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, né? Então não convém ao tolo a fala excelente, né? Excelente, não fica bem, né? Não fica bem o tolo, né? Tem uma palavra excelente.
Vou para o 18, capítulo 18, versículo 16. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar sua mão, certo? 18:16. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes, né? Interessante, né? Isso aqui. Deixa eu ler aqui o comentário de William MacDonald, né? Fala sobre isso. 18, ele diz o seguinte, 18:16. O presente ou suborno leva o indivíduo à presença daqueles a quem deseja influenciar. Ele comentou sobre esse provérbio aqui, né? Então, o presente influencia, né? Influencia a alcançar aí seus objetivos, né? Então ele usa aqui também o suborno, né? Ele comenta tanto o presente como o suborno. Vamos para o 19, o 19:10. 19:10 diz: ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes, né? O capítulo 20, agora, capítulo 20, versículo 28. Capítulo 20, versículo 28. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono, né? Então a benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono, né? O seu trono. O 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. O 21, né? Vou ler aqui o comentário. O comentário 21. Que interessante. 21. O 21 aqui no comentário. Da mesma forma que o arqueduto conduz água, o Senhor governa os pensamentos e as ações do rei. Esse provérbio serve de encorajamento aos cristãos que sofrem sob governos autoritários ou missionários que levam o evangelho a países hostis, né? Então, nessa primeira parte aqui, né, ele diz: da mesma forma que o arqueduto conduz água, o Senhor governa os pensamentos e as ações do rei, né? Então, o rei, o seu governo, né, ou, né, qualquer liderança de um país, de uma nação, né, o seu governo está nas mãos do Senhor, né, nas mãos do Senhor. O nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, seus pensamentos, suas ações estão aonde? Nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Senhor. Então Deus, né, é quem dirige os passos dos nossos governantes, das autoridades, dos nossos líderes. Por isso que nós, como cristãos, devemos confiar nisso, confiar. Então toda a liderança que está sobre nós foi constituída por Deus, e Deus está na direção. Então os incrédulos, né, não sabem disso. Aqueles que são contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, querem o impeachment dele, fora Bolsonaro, né, aquelas críticas, né, aquela conspiração para derrubar o nosso presidente e tudo. Eles não sabem. Quem está o mantendo ali é Deus. E Deus vai o manter ali até onde Deus quiser.
Não vai ser o povo, não vai ser o Congresso, não vai ser o Senado que vai tirar o nosso governador, o nosso presidente, não. É Deus. É porque Deus é quem está, né, dirigindo os passos, os pensamentos, conduzindo, né, o governo do nosso presidente, né, nosso presidente. Então, como é bom nós termos esse conhecimento, né, nós que somos cristãos, crentes, a gente descansar nesse sentido, né, nesse sentido. Vamos lá, continuar. Vamos pular para o 24, né, o último capítulo. Vamos ler os provérbios desse capítulo, Provérbios 24, e vamos ler os versículos 5 e 6. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força, né? A força. Então a sabedoria dá força ao homem, dá força. O homem sábio, ele é forte, né? Ele tem o conhecimento, né? O consolida, né? Consolida a força. Então sabedoria traz força, traz coragem, traz firmeza para o homem, né? Para o homem. Versículo 6: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Os conselheiros. Novamente ele toca nesse assunto, né? Dos conselhos sábios, né? De buscar a sabedoria, né? Com conselheiros, né? Vamos ler agora os versículos 21 ao 22. Versículos 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos. Quem o sabe? Vê aqui esse comentário, né, que ele não está aqui no comentário do William MacDonald, no Antigo Testamento, esses dois versículos, 21 e 22, diz o seguinte: o provérbio parece indicar que as pessoas que buscam justiça e bondade, esse provérbio recomenda reverência e respeito ao Senhor e ao Rei, representante de Deus, exortando os que procuram subverter as leis divinas ou derrubar o governo civil. Essa atitude de rebeldia levará os culpados à ruína. A Bíblia ensina a respeitar as autoridades governamentais, contudo que essa obediência não esteja em conflito com a lealdade ao Senhor. Se o governo proibir as pessoas de obedecer a Deus, será preciso desobedecer a essa ordem e aceitar com humildade as consequências. Em nenhuma circunstância devemos participar de conspirações para derrubar o governo, né? Então esse provérbio aqui de sabedoria nos dá esse princípio, né, da gente submeter as autoridades dos nossos governos, né? Não devemos nos envolver em conspiração contra derrubar um governo. Não, isso não é sábio. E quem se envolve com isso, quem, né, se envolve nessa rebeldia contra as autoridades, sofrerá a ruína, né? Sofrerá as consequências, né? Porque é o Senhor que institui as autoridades, sendo boas ou não, sendo boas ou ruins, é Deus que coloca, e é Deus que dirige os governos, seus pensamentos e as suas ações. E nós, como cristãos, crentes, devemos submeter, né, as autoridades, porque estamos submetendo a Deus, ao Senhor, né? Vamos para o próximo assunto, sobre caminhos, né, sobre planos. Então, vamos ver alguns provérbios que tratam sobre isso, né, sobre essa questão de caminhos e planos, né, do homem.
E vamos ler capítulo 12, o 12, 28. 12, 28. 12:28 diz: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, na vereda da justiça está a vida, né? Então, aquele que está no caminho da justiça está a vida, né? E no caminho da sua carreira não há morte. A gente pode até consultar aqui, comentário, para ver se dá uma iluminada, né, para nós. O 12:28, o que ele diz aqui? McDonald, 12:28, ele diz: na vereda estreita da justiça encontramos vida, e ao final do caminho a vida eterna. Nesse caminho não há morte, ao contrário do caminho largo que leva à destruição. A palavra vida aqui se refere à vida eterna após a morte, né? Então aqui o comentário dele, né, a interpretação, né, dele acerca desse provérbio, né? Vamos ler o 13:12. 13:12. O 13:12 diz... 13:12 não, perdão, pulei. É o 14:12, perdão, 14:12. Pediu um irmão, posso ler? Pedir aqui a participação dos irmãos. 14:12, quem pode ler? 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Olha aí. E aí, Claudinho? O que é que esse provérbio aí diz? É difícil para interpretar esse provérbio? É um provérbio enigmático? Está bem óbvio, né? É um provérbio óbvio aí, né? Então, há um caminho que ao homem parece direito, parece que é certo aquele caminho para o homem, mas o fim dele são os caminhos da morte, né? Da morte. Então, Salomão, né, ele dá essa advertência, né? Essa advertência. Só ler aqui o que diz aqui o comentário, que é um provérbio muito conhecido, né? Esse provérbio. Deixa eu ver o que ele diz aqui. 14:12, né? 14:12. O que ele vai dizer aqui? O caminho que parece direito aos seres humanos é a salvação por meio de boas obras e bom comportamento. Essa concepção errônea tem conduzido mais pessoas ao caminho do inferno que qualquer outra filosofia. Então ele faz aqui uma interpretação, né, aplicando já essa questão, né, do caminho de buscar salvação, né, por meio das boas obras, do bom comportamento, né. Então ele faz esse comentário já fazendo essa interpretação, né, e essa aplicação também. Em sentido mais amplo, o caminho que ao homem parece direito é aquele que o indivíduo trilha por si mesmo, caminhando conforme a própria intuição e desprezando a orientação divina e o conselho dos sábios. Esse caminho determina em desastre e em morte espiritual. Então você pode, né, também pegar esse provérbio e aplicar na questão espiritual. Então aquele que rejeita o caminho de Deus, né, e que segue seu próprio caminho, acha que o seu caminho é certo, tudo, então esse caminho vai dar em morte, né, morte espiritual, né? Vamos prosseguir, vamos para o 16. Peço outro irmão que leia os versículos 1 e 2 para nós. 16, 1 e 2.
Capítulo 16, 1 e 2. Quem pode ler? Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da vida. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os filhos. Muito bem. Esse primeiro aí, Renan. Como você interpreta aí? Qual a interpretação aí? Esse primeiro. Será que está difícil de interpretar ou está fácil? Precisa a gente... Está fácil? O que você entende sobre esse provérbio aí? Planeje no seu coração, tudo mais a resposta mesmo daquilo que ele vem ensinando. Ótimo. Né? Então, o planejar tem que ser do homem. O homem tem que planejar a sua vida, planejar tudo aquilo que ele vai realizar. Então, é um provérbio que ensina que o homem tem que planejar a sua vida. O homem não pode viver uma vida desorganizada, sem planejar. Deus não criou o homem para viver de forma desorganizada, né? Dele viver de forma desorganizada na sua vida. Deus criou o homem para ele fazer planos, para ele ter planos de vida, na sua carreira profissional, família, ministério. Tem que ter planos. Aí depois ele diz o quê? A resposta, quem vai confirmar é Deus. Quem vai confirmar é Deus. Mas temos que fazer planos. Não temos que ficar, Senhor, o que é que eu faço da vida? Senhor, o que é que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Nós temos que fazer planos. E a resposta vai vir, né, de Deus. Deus vai confirmar. O jovem cristão, ele faz planos, né, para uma carreira profissional, né, para ser, vamos supor, médico. Né? Ele está fazendo planos. Ótimo. Colocou isso diante de Deus. Está orando, está planejando todos os passos para se formar e ser um médico. E é o certo, tem que fazer isso. Mas lá na frente Deus vai confirmar se ele vai ser médico ou Deus vai direcionar para outra área. Deus vai confirmar se realmente é isso que Deus, né? É o plano de Deus, realmente Deus vai usar realmente o plano dele ser médico, ou Deus vai mostrar um outro caminho, um outro plano para ele, certo? Então Deus vai confirmar, sim ou não. Mas que ele fez o certo, ele fez planos, Então esse provérbio nos dá essa instrução, né? E o verso 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? Vamos ler o que é que diz aqui o William MacDonald aqui no comentário do 16:2. 16:2. O indivíduo escolhe seus caminhos com base em decisões interiores. Então se avalia por meio dos caminhos que escolheu e declara-se uma pessoa pura. Deus, entretanto, observa as motivações e intenções do coração. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. O Salmo 19, versículo 12, né? Então todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, né? Então para o homem, né, ele acha que ali, todo o caminho dele ali é puro, é correto, é santo. Mas quem vai pesar o coração dele, de fato, quem vai realmente examinar se as suas intenções são boas, são puras, são santas, quem é? É Deus. É Deus que vai avaliar, realmente vai examinar o seu coração, né? Tem tem pessoas que respondem assim, né? Você não conhece meu coração, você não me conhece, você não sabe o que está no meu coração, mas Deus sabe. Então muitas vezes as pessoas se julgam, né? Eu sou correto, eu tenho, né? Ninguém sabe o que está no meu coração. Tem gente, né?
se acha muito cheio de, né, a justiça própria, né, se sente correto no seu coração. Eu não sou como os demais, né, como o fariseu lá fala, o publicano, né? Eu não sou como esses pecadores. Eu sou santo, correto diante de Deus. Mas quem vai examinar realmente é Deus, né? É Deus. Então a gente não pode se vangloriar na nossa justiça própria, né? Porque é Deus que vai pesar, vai avaliar realmente se nossos caminhos são puros, nossas intenções são boas, né? São corretas diante de Deus. É Ele que vai avaliar, é Ele que vai pesar. Por isso nós temos que ter humildade para nunca nos vangloriar, nos achar super espirituais, né? Muito bem, vamos para o 17 não, vou pular para o 19, o 19, 21, vou pedir para Caris, leia aí o 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Muito bom isso aí, né? Então, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que é permanecerá, né? É o conselho do Senhor, né? São os propósitos do Senhor, né? O homem tem muitos propósitos no seu coração, mas o que vai permanecer é o do Senhor, é o conselho do Senhor. Vamos para o 20, capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Muito bom esse provérbio, né, da gente meditar. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Deus é quem dirige os nossos passos, né? Nossos passos. Como, pois, entenderá, né, o homem o seu caminho? Como entenderemos o nosso caminho se é Deus que dirige os nossos passos? Vamos aqui consultar o comentário de William MacDonald sobre esse provérbio, né? Capítulo 20, versículo 24, né? E diz: esse provérbio enfatiza a soberania de Deus, não o livre-arbítrio do homem, embora ambos sejam fatos. Deus é soberano sobre os assuntos humanos e sabe o que é melhor para nós. Portanto, precisamos buscar sua orientação em vez de tentar resolver as coisas do nosso jeito, né? Do nosso jeito. Nós temos a liberdade de tomar decisões, temos. Deus nos fez um robô, como robô. Nós somos robôs diante das mãos do Senhor? Sim ou não? Não. Eu posso decidir, eu posso tomar qualquer decisão se eu quiser agora. Eu posso, um beijo chega e dizer assim: gente, acabou a aula, vamos ficar por aqui, não vou mais dar aula. Eu posso tomar essa decisão. Eu tenho a liberdade de tomar essa decisão. Mas essa minha decisão que eu tomo está debaixo da soberania de Deus. Olha aí como interessante. Está debaixo da soberania de Deus. Então não tem a liberdade de fazer o que ele quer, de se suicidar, tirar sua vida. Mas todas essas decisões dele, todos esses passos dele, estão debaixo da soberania de Deus. É complexo isso para o nosso entendimento? É muito complexo, está muito além do nosso entendimento. Mas o provérbio nos ensina isso. Temos a liberdade de tomar decisões, mas quem dirige nossos passos é Deus. Nós estamos debaixo da soberania de Deus. De Deus, né?
Vamos continuar. Vamos para o 21, né? É isso? 21? O 21, versículo 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbio parecido, né? Que a gente leu há pouco, né? Similar ao provérbio, né? Então, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda, né? Sonda os corações, né? As intenções do coração. Vamos para Provérbios 23, versículo 19, 23, versículo 29. Quem pode ler? 23, 19. Um irmão possa ler? Uma irmã? Ouve tu, filho meu, ser sábio, e dirige no caminho do teu coração. Bem, então, ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho do teu coração. Então, aqui, né, pode usar esse provérbio aqui para, né, uma aplicação para os filhos, ouvirem os pais, né, os conselhos, os bons conselhos dos pais, ou de um outro conselheiro, né? Então, ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho do teu coração, né? E vamos para o próximo assunto, acerca do coração. Então, vamos ver alguns provérbios, né, que Salomão fala acerca do nosso coração, que é o nosso interior, né? Nossas intenções, nossos pensamentos, né? Então, vamos ler o 12, primeiramente. 12. Provérbios, capítulo 12, 25. E diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra, né? O alegra. Vamos estar aqui o pregador, né? O pregador Gilvan. O que ele está querendo dizer com esse provérbio, Gilvan? Às vezes a pessoa pode estar muito preocupada com as coisas que ela se guarda no coração, com aquilo que deixa ela ansiosa, desanimada, que aquilo tira a paz dela. Como fala, né? Mas uma boa palavra alegra, assim como às vezes ver a casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor também pode alegrar. Com certeza. Outra pessoa, né? Uma pessoa pode dar, né, uma boa palavra para ela, né? Uma pessoa que está ansiosa, né? Às vezes fica aquela angústia e tudo, e uma boa palavra, né, ali para ela pode acalmá-la, né, tudo isso. Muito bom. Vamos para o 13, né? 13, 12. O que diz? 13, 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida, né? De vida. Então, pedir aqui o Gabriel. Gabriel, esse provérbio é muito difícil, é um provérbio enigmático. Esse provérbio aí, a gente tem que passar tempo para a gente aqui entender esse provérbio. Precisa estudar mais. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida, né? O que diz aí, Gabriel? E acho que quando a pessoa tem ela faz planos, né? Ela tem seus planos para se realizar, ela consegue realizar, acho que isso, né, é atendido o desejo dela, alegra, né? Ela está esperando que ela tentou, ela tem esperança em fazer tudo e não conseguiu. E vai adiando, né? Vai trazendo desânimo para ela. Verdade. Ok. Vocês ouviram direito ele com a máscara, né? Ficou ruim, pegou. Ok.
bem. Vamos para o 14. Capítulo 14. E vamos ler os versículos 10 e 13. O coração conhece a sua própria amargura. É um coração, né? O coração conhece a sua própria amargura. E o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Né? Vamos ler o que diz aqui o comentário. 14, 10. 14, 10. Algumas tristezas do coração não podem ser divididas com nenhum outro ser humano. Deus, porém, as entende e participa delas. Da mesma forma, algumas alegrias só podem ser desfrutadas pelo indivíduo. O 13. Até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é tristeza, né? Tristeza. Então não existe alegria pura nesta vida, pois tudo apresenta alguma medida de tristeza. Knox escreveu: a alegria se mistura com a tristeza e o riso caminha com as lágrimas. Vamos para o 15. Vamos ler o 15, versículo 11. O 15, 11 diz: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, né? Se abate. Então, um coração alegre, cheio de alegria, vai dar aquela fisionomia no rosto, né? Ali de alegria. Então a gente vê quando a pessoa está alegre, né? Pela feição dele, a face, né? A gente vê. Então o coração dele está alegre. Pessoa toda sorridente, feliz, alegre, os olhos ali brilhando. Então o coração dela está cheio de alegria. Mas quando a pessoa está com a cara murcha, para baixo, semblante caído, aí a gente pergunta logo: o que foi, irmão? O que foi, irmão? O que aconteceu? Né? Porque o seu espírito está abatido, né? Abatido. Então a gente vê como o coração, ele, né? Ele passa para o nosso corpo, para a nossa fisionomia. Se ele está alegre, vai passar, né, um aspecto físico, né, nossa aparência ficar boa, alegre. Mas triste, vai mostrar também uma aparência ali para baixo, né, uma cara fechada, tudo, né. O 15, né, o 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo, né? Contínuo. Então, todos os dias do oprimido são maus, né? São maus. São maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Vamos para o 16, versículo 5. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não fique impune mesmo de mãos postas. Hannah, o que é um coração altivo? Hannah responder: o que é um coração altivo? Eu acho que é quando o coração ele quer tomar todas as decisões. Acho que é tipo isso, quando ele é muito, a voz dele se sobressai a todo o resto. Você concorda, Israel? O que você acha desse comentário dela? Que é o coração altivo, né? Enzo?
ver aqui no comentário, né? No comentário aqui do William McDonald. 15:15, né? 16? 16:5. E não foi o que eu falei, coração. 16:5. Ah, certo, tá certo. Olha o que ele comenta, para dar uma clareada, né? Para a gente entender um pouco. O orgulho dos homens é abominação ao Senhor, e Ele certamente punirá esse tipo de atitude. Então, ser um indivíduo altivo, uma pessoa altiva, é uma pessoa orgulhosa. Então, Deus abomina os orgulhosos, né? Os soberbos, são pessoas altivas, né? Aquele espírito altivo. E Deus exalta aqueles que são humildes, né? Então, a gente vê isso, a gente tem esse ensinamento na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Deus, né? Ele despreza, abomina os soberbos e orgulhosos e exalta os humildes, né? Humildes. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para o 17, versículo 3. 17:3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações, né? Então, fazendo essa comparação, né? Então, o Senhor é quem prova os corações, né? As intenções do nosso coração. O versículo 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, né? Então, o coração alegre é sempre um bom, é como um bom remédio. Então, o coração alegre vai ser um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Vai trazer saúde para nós, né? Saúde espiritual, saúde para a nossa alma. Mas o espírito abatido vai fazer mal, né? Vai fazer mal para nós, né? Vai trazer depressão, vai baixar nossa autoestima, vai nos botar lá para baixo, né? vai nos prejudicar, né? Muito bem, agora vamos para o próximo assunto, sobre dinheiro, sobre finanças, né? Sobre finanças. Provérbios, o livro de Provérbios trata sobre isso, né? Salomão. E vamos ler primeiramente Provérbios capítulo 10, versículos 15 e 22. Provérbios capítulo 10, versículos 15 e 22. 15 e depois 22. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, né? O que diz aqui o comentário? 10:22. Somente a bênção do Senhor enriquece a vida. Entretanto, será verdade que essa bênção não traz desgosto? Como conciliar isso com o fato de que muitas pessoas piedosas enfrentam dificuldades e tristezas terríveis? Há algumas explicações possíveis para a segunda parte do provérbio. A tristeza não vem de Deus. Todas as formas de tristeza, doenças e sofrimentos provêm de Satanás. De modo geral, o Senhor permite essas coisas na vida de seus filhos, porém não é o autor delas. A tristeza não é um ingrediente das bênçãos de Deus, mas faz parte da prosperidade sem Deus. Há outra tradução possível, e nenhum esforço pode substituí-la.
na linguagem de hoje. Ou seja, o esforço sem Deus nada acrescenta às bênçãos. O esforço é bom, porém é inútil sem a orientação divina, né? Conforme o Salmo 127, versículo 1 e 2. Né? Vamos para o 14, 28. O irmão possa ler? 14, Provérbio 14, versículo 28. A multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Então, na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Parecido, né, com no começo do nosso estudo, esse provérbio. Quem quer comentar esse provérbio aí? É o 11:28, não é, pastor? Opa. 11:28. Isso aí foi na... Eu pulei, desculpe. Virou aqui a folha aqui, tá certo. Irmã, lê aí agora o certo, 11:28. Desculpe. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então aquele que confia nas suas riquezas cairá. Então não é bom, né, confiar nos seus, né, na sua riqueza, no seu dinheiro. Porque aquele que confia no dinheiro cairá. Né? Aquele que realmente põe a sua confiança no dinheiro. Por que Salomão, né, nos ensina a gente não confiar no dinheiro? Né? A gente não depositar ali, né? Alguém poderia? Eu poderia assim comentar de forma bem simples, bem. Porque o dinheiro ele acaba, é verdade? O dinheiro acaba, o dinheiro que não é bem, se não for bem administrado, ele acaba o dinheiro. Então ninguém pode confiar no dinheiro. Tantas pessoas aí investem nas bolsas, né, nas bolsas de valores, né, seu dinheiro, comprando ações. Aí, de repente, as ações despencam, as ações que ele comprou, investiu. Aí perdeu o quê? Perdeu tudo. Né? Perdeu tudo. Então quem pode confiar nas riquezas, no dinheiro? Por isso nós devemos confiar em Deus. É Deus que é a nossa segurança, né? Segurança. E não o dinheiro, e não as riquezas. Por isso que nosso dinheiro tem que ser para a glória de Deus, nosso dinheiro. E não para buscarmos segurança, nos apegar ali no dinheiro, para termos a segurança, né? Vamos para o capítulo 13, né? O 13:7. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e tem muitas riquezas, né? Muitas riquezas. Interessante, né? Então há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. Alguém já viu uma pessoa assim? Já viu? Tem muitos, né? É uma coisa, né, muito comum, né? Muito comum isso aqui, né? Se fazem ricos, né? Mostra, né? Que tem, mas aí na verdade não tem nada, né? Não tem nada. E outros que se fazem de pobres e tem muitas riquezas, né? Muitas riquezas. Eu já vi alguns exemplos de empresários, comerciantes, né? Cheio da nota e não fica assim ostentando, né? Com roupas, dizendo que, né? Que tem isso, tem aquilo, que andam como pessoas simples. Já vi exemplos de pessoas homens com dinheiro, andando com a roupa, com a camisa rasgada, com buraco, de chinelo, chegando nas lojas, né, para comprar alguma coisa. Quem não conhece e vê um homem desse entrando na loja, o vendedor pensa que, bicho, é bem ladrão, né? É ladrão. Um mendigo. Bicho, rapaz, fica de olho aí que esse cara vai ser um assaltante, vai roubar alguma coisa aqui. Mas às vezes é um cara, né,
Rico. É? Que não quer, né? A gente já ouviu muitos exemplos assim, né? E pessoas que têm que dar nota que não quer mostrar, dar todo, né? Na grife, mostrar que tem, né? E tudo isso. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos agora para o 15, é? 15 não. 14, né? 14 e 20. Vamos 14 e 20. O pobre é odiado até pelo seu próximo, coitado. Porém, os amigos dos ricos são muitos, né? Então, o pobre, coitado, é odiado até pelo seu próximo, né? O pobre sofre, né? É odiado. Mas o rico, todo mundo quer ser amigo do rico, né? Por que todo mundo quer ser amigo do rico? Porque o rico tem, é verdade, o rico tem, mas querer ter amizade com o pobre, uma pessoa que não tem nem onde cair morto, ninguém quer, não é interessante. Mas uma pessoa que é rico, chegou com carro importado, tem dinheiro, tem nota, todo mundo é amigável, né? Todo mundo é sorridente para a pessoa e todo mundo se mostra ali para servir. Olha, eu estou aqui, se precisar de mim, tá certo? Pode contar e tudo. Mas o pobre, para ajudar, despreza, tá nem aí. O pobre vai dar trabalho, né? O pobre dá despesa, né? A gente vai ter que tirar o que a gente nem tem para ajudar o pobre. Então o pobre dá despesa, então por isso que ele é odiado até pelo seu próximo, né? O seu próximo. Mas a gente aprendeu que nós devemos se preocupar com o pobre, que é aquele que ajuda o pobre e empresta a Deus. Né? Então a gente aprendeu isso, né? No livro de Provérbios. Vamos lá. Agora o 15, né? 15, 16. Quem pode ler? O 15, 16. 15, 16. Vamos avançar com o nosso tempo. 15, 16. Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Quem vai ler? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há integração. Muito bom, né, esse Provérbios. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, né? Melhor, né? É ter pouco, não ter nada. Às vezes não ter nem dinheiro para comprar aí um quilo de arroz, um quilo de feijão, né, para comer, né? Então é melhor o pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação, né? Onde não há o temor de Deus. O que adianta, né, ter riquezas, ter tudo, ter condição e não temer a Deus? Morre perdido para sempre, né? É aquele que teme ao Senhor, mesmo não tendo nada, morrendo vai para o Senhor. Tudo isso, né? É isso, né? Deus mostrando a sua palavra, né? Essas verdades. Vamos para qual, hein? 16, né? 16, 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça, né? Agora entra nessa questão, né, da justiça e injustiça, né? Porque a justiça sempre vai prevalecer, né? Então por isso é melhor um pouco com justiça do que ter muitos bens com injustiça, né? Vamos para o 17, 18. 17, 18. Em todo o tempo, é isso mesmo? É o 17, 18? Isso. O homem falto de entendimento compromete-se,
ficando por fiador na presença do seu amigo. Agora vamos para o 18:23. 18:23, o pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza, né? Com dureza. 19:4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa, né? Coitado do pobre, né? Então aquele que é rico vai, né? Com as suas riquezas vai granjear muitos amigos. O rico é fácil ter amigos, né? Amigos entre aspas, né? Entre aspas. Mas o pobre, coitado, o seu próprio amigo deixa, né? Deixa. Acho que só quem gosta do pobre é seus pais, né? Que o teve, né? Que o botou no mundo, né? Sua mãe, principalmente sua mãe. Acho que quem gosta do pobre é só a sua mãe mesmo. Coitado. Vamos lá. Qual é o próximo capítulo agora? É o 20, né? É o 20. Capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Né? Estamos falando aqui da questão do preguiçoso, né? 21, 21, né? Isso. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada, né? Vamos ler aqui nesse comentário sobre esse assunto. Provérbios 20 e 21. 20 e 21. O filho pródigo tomou posse antecipada de sua herança e gastou-a em pouco tempo. Entretanto, o provérbio também se aplica a qualquer esquema de enriquecimento rápido. Vem fácil, né? E vai fácil. Vem fácil e vai fácil, né? Vamos lá. Agora, vamos ler aqui só o capítulo 22, versículo 1. Só o versículo 1. 22, 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro, né? O ouro. Perguntar aqui o Cauã. Cauã, o que esse provérbio aqui nos diz? Que ele... Diga aí com suas próprias palavras. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O que você entende? Suas palavras, tem né? muitas pessoas ricas, assim, tem nome sujo, né? E roubam muito, essas coisas. Mas a pessoa que é humilde, essas coisas, ela sabe que roubar é errado, essas coisas, não vai ter prazer em fazer essas coisas. Então você pegou aí, né? Exemplo, tem pessoas que são ricas, mas tem um nome, né? Tem uma má fama, né? A má fama. E o ser estimado, como diz aqui em Provérbios, é melhor do que a riqueza e o ouro. Então é melhor ter um bom nome, né? Na praça, né? Ter um nome, né? Realmente louvado diante das pessoas, diante, né? da sociedade, do que ter muitas riquezas, ser rico e ter uma má fama, né? Esse cara é rico, mas é desonesto. Esse comerciante tem muito dinheiro, mas tem mau caráter, ele é enrolão, ele adquire as riquezas, né, de forma corrupta. Então é melhor ser pobre, ter pouco recursos, mas ser estimado pelas pessoas, ser honrado. Não, é uma pessoa pobre, mas
é de caráter, é uma pessoa honesta. Então a palavra de Deus não dá esse ensinamento, né? Grande ensinamento. Vamos para o capítulo 23, versículos 4 e 5. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria, né? Tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia, né? Muito bem. E o 24, versículo 3 e 4 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. E vamos para o último, né? O último assunto, o contraste entre o sábio e o insensato, né? Então vamos correr agora. Provérbios capítulo 10, versículo 8. Vamos ler Provérbios capítulo 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Pulando para o versículo 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Vamos para o 11:12. 11:12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Vamos para o 12:15 e 16. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio, né? A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta, né? Afronta. Só ler aqui o comentário, achei que interessante, 12:16. O comentário que ele diz aqui, no comentário dele, William MacDonald, 12:16. O insensato não sabe reprimir a ira e explode ao menor sinal de provocação. Então o irado é assim, a pessoa que se ira facilmente, né? O insensato, ele logo explode, né? Logo explode. Então a gente conhece logo a pessoa insensata quando se, né, toca num assunto delicado, um assunto, né, ali que vai mexer com ele, que vai provocá-lo, ele explode logo, ele fica logo irado, né? Aí continuando, né? Então o prudente sabe ignorar os insultos e praticar o domínio próprio. Muito bom, gostei desse comentário, está bem fundamentado no livro de Provérbios. Que tem comentários que a gente, né, vê que está bem fundamentado, né? Tem outros que parece que o comentarista, né, foge, né? Parece que voa um pouco, mas isso aqui está bem embasado, né? Gostei. Então o insensato não sabe reprimir a ira e explode ao menor sinal de provocação. O prudente sabe ignorar os insultos e praticar o domínio próprio, né? Procura ali se controlar. Vamos pular aqui, vamos para... Qual é agora? O quê? (13:15), né? 13:15. Vamos lá. Se não for, vai ser. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero, né? Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Pulando para o 19.
O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. E o 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Bom conselho aqui. Então quem anda com os sábios se tornará mais sábio. Então é sábio andar com os sábios. Então fica esse ensinamento. A gente andar com os sábios, a gente ter amizade com os sábios, com as pessoas que vão contribuir, vão nos dar conselhos sábios do nosso crescimento, e não andar com pessoas tolas. Porque quem anda com os tolos vai se tornar tolo. É como andar com as pessoas, o irado vai se tornar como ele, irado, grosseiro. Então o provérbio vai nos dando orientação, as amizades que nós devemos ter, com quem nós devemos andar. Então a gente tem que andar com as pessoas sábias, prudentes, porque essas pessoas vão contribuir, vão influenciar a nossa vida, e tudo, vão nos tornar sábios, e não andar com os tolos, pessoas que só falam bobagens, que não contribuem nada para o nosso crescimento, fazem nos desviar. Essas pessoas não tem que rejeitar. Essas pessoas, não ficar andando com essas pessoas, não tendo amizade com essas pessoas. Essas pessoas nós temos que evangelizar, levar essas pessoas para Cristo. Essa é a influência que nós temos que ter para elas. E não ter amizade com pessoas que não contribuem nada para a sua vida espiritual, não tem palavra sábia. Então tem muitos cristãos que gostam de ter amizade com pessoas tolas. Pessoas que não temem a Deus, não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, não quer saber das coisas do mundo, se segue os conceitos do mundo. O que essas pessoas vão contribuir para nós? Nós temos que estar com pessoas sábias, pessoas que temem a Deus, e nós vamos crescer também em sabedoria, também com essas pessoas, Muito bem. Vamos lá. Temos aqui 14, só vou ler só alguns, Para o tempo. 14, versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, conhecimento é fácil, O 7. Vai-te diante do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Vamos para o 15, 15:5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente, Então aquele que observa a repreensão se haverá prudentemente. Então aquele que rejeita a repreensão, não gosta de ser repreendido, nunca vai crescer, nunca vai se tornar uma pessoa sábia, porque rejeita a repreensão. O tolo fica rejeitando, rejeita a repreensão, não gosta de ser repreendido, fica com a cara feia, abusada quando é repreendido. A Bíblia diz que repreensão é para o nosso ensino, é para a nossa correção, faz bem para nós. Então, claro que a repreensão ninguém gosta, a princípio ela não é boa, ela dói, mas a gente tem que ter sabedoria de engolir o nosso orgulho, ouvir, aceitar, que depois vai fazer um bem a repreensão, porque vai nos corrigir, vai tirar daquele caminho errado que a gente estava tomando, agora vamos andar no caminho certo. Então é sábio aquele que ouve e recebe a repreensão. Esse é sábio. O que rejeita é tolo e insensato. Vamos lá. Vamos pular para o 16, 21. 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O 17:10. 17:10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Então aquele que é prudente, aquele que é sábio, a repreensão que ele recebe vai penetrar lá no fundo e vai ter um efeito na sua vida, no seu caráter, no seu caráter.
mas do que 100 açoites no tolo. Então, novamente, o provérbio ensinando que a repreensão ela é boa, é para a nossa vida, faz bem para a nossa vida. Né? Então, aprendemos isso. Né? E vamos para o 18:2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O 19:3, a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Lê esse comentário aqui, eu li esse comentário, 18:3, né? Que diz o seguinte, 18:3, 19:3, né? Foi esse que eu li, foi? Isso, 19:3. Diz o seguinte, 19:3. Muitos homens arruinam sua vida e depois culpam Deus. Adão, por exemplo, tentou culpar o Senhor apontando para Eva, a mulher que me deste, né? Gênesis 3:12. Interessante, né? Então, muitos homens arruinam sua vida e depois culpam a Deus, né? Então, o culpado foi Deus, né? Às vezes as pessoas tomam decisões erradas, né? Se prejudicam e depois culpam a Deus, né? Muito bem. Vamos lá. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento, né? Conhecimento. E vamos para o 23:9. 23:9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Olha que interessante isso aqui. Não fales ao ouvido do tolo. Então é interessante, aquele que é tolo, aquele que despreza a sua palavra, o seu conselho, certo? E tudo, despreza, não fale. Deixa ele na sua tolice, né? Porque ele não vai acatar, né? Então não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. A Bíblia nos ensina o quê? Repreender o sábio, o humilde. São essas pessoas que nós devemos repreender, aconselhar, dar uma palavra, perder tempo. Porque essas pessoas vão acatar, vão receber e vão crescer. O tolo, o que despreza os seus conselhos, seus ensinamentos, né? Que despreza. Perca não suas palavras de sabedoria, seus bons conselhos com essas pessoas. Não, você vai perder tempo, você vai gastar saliva. Então o provérbio está nos ensinando isso, amados. Nós aprendemos isso. Às vezes a gente fica gastando tempo com as pessoas tolas e tudo, não aprende, não quer, despreza, faz pouco caso. Não perca tempo com essas pessoas, não. Percam tempo com aqueles que querem ouvir, certo? Ouvir a palavra de Deus. Então vocês que estão aqui, certo? Vocês estão querendo aprender. Então ter o prazer de me estudar, de me desgastar para passar essa palavra do Senhor, essas palavras sábias de Deus, do Senhor para vocês, porque vocês estão querendo receber, ouvir. Como ontem na mocidade vieram jovens perguntando, pedindo conselhos, né, ali, a mim, seu Cláudio. Então, é dessa forma que a gente deve, né, trabalhar com aquelas pessoas que querem ouvir, vamos. Mas aqueles que não querem, despreza você, não quer ouvir, né? Deixa para lá essas pessoas. Deixa elas comerem do fruto do seu procedimento, das suas tolices, que elas vão sentir.
vão sentir realmente as consequências de desprezar os conselhos sábios, né? E tudo. Certo? Então, nós temos esse grande ensinamento aqui, irmãos. Provérbios ensina tantas coisas. Está aqui para sermos sábios na nossa vida, né? O nosso relacionamento com as pessoas, né? Tremendo, né? Vamos lá. E 24. Isso, né? Sim. O 24, 7 e 9. Para a gente encerrar. Não estamos estourando aqui o tempo, né? Mas foi bom. A gente está aprendendo. Capítulo 24, versículo 7 e 9. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. E o versículo 9, o pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Né? Então vimos esse último assunto, esse contraste, né? Entre o sábio e o insensato. Então vamos ficar, né? Vamos ficar por aqui, agradecer a Deus aqui pelo nosso estudo, né? Que possamos, né? Possamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus e vivendo esses provérbios da nossa vida, vivendo nesses princípios, né? Tirando para nossas vidas, irmãos. Porque só vamos nos tornar sábios se praticarmos esses ensinamentos. Então vamos lá, agradecer a Deus pelo nosso tempo. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui que nós tivemos, aprendendo a Tua palavra. Fomos enriquecidos com ela, Deus. Fomos sábios, porque dedicamos aqui todo esse tempo, aprendendo, lendo, absorvendo todos esses provérbios, esses ensinamentos, esses princípios de vida, Deus. Então eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, que possamos realmente crescer em sabedoria e sermos crentes sábios, não crentes tolos, insensatos, que rejeitam a Tua palavra, rejeitam os bons conselhos, rejeitam aqueles que pregam, ensinam, se dedicam, dão instruções. Então que o Senhor nos abençoe nesse sentido, Pai. Sempre sermos humildes, um coração sempre humilde para receber os Teus ensinamentos, as Tuas instruções. Então peço agora pela nossa tarde, pelo nosso descanso, e abençoa, Pai, logo mais o nosso culto de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, bom dia, irmãos.